A Dança dos Espíritos. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu nos bastidores de um teatro em Recife, Pernambuco. Durante o ensaio de uma peça de teatro sobre o folclore pernambucano, os atores começaram a ser possuídos por espíritos antigos, dançando de forma violenta e incontrolável. O diretor, desesperado, tentou descobrir o que estava por trás desse fenômeno, mas logo percebeu que a peça estava amaldiçoada. Prepare-se para sentir o frio na espinha enquanto contamos a história de A Dança dos Espíritos. Capítulo 1. O ensaio que deu errado. O Teatro Santa Isabel, em Recife, sempre foi um local de grande importância cultural. Suas paredes já abrigaram inúmeras peças e performances ao longo dos séculos. Carlos Menezes, um diretor teatral conhecido por seu talento em trazer o folclore pernambucano para os palcos, estava ansioso com a estreia de sua nova produção, A Dança dos Espíritos. A peça prometia ser uma homenagem às tradições populares da região, envolvendo danças e lendas que remontavam aos tempos coloniais. Naquela noite, o elenco se reuniu para o primeiro ensaio geral. A atmosfera estava carregada de expectativa. Todos estavam concentrados e imersos em seus papéis, prontos para dar vida àquelas histórias antigas. No entanto, à medida que o ensaio avançava, algo estranho começou a acontecer. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil. Marina, uma das atrizes principais, sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto ensaiava sua dança. Seus movimentos, que antes eram suaves e graciosos, tornaram-se subitamente rígidos e violentos. Ela tentava se controlar, mas era como se seu corpo não lhe obedecesse mais. Seus olhos, normalmente cheios de vida, agora pareciam distantes, quase vazios. Os outros atores notaram a mudança, mas atribuíram a intensidade do ensaio. Contudo, quando Rafael, o ator que interpretava o líder dos guerreiros na peça, começou a girar descontroladamente, derrubando cadeiras e quase ferindo seus colegas, o pânico começou a se espalhar. Ele gritava palavras incompreensíveis enquanto seu corpo se movia em espasmos, como se estivesse em uma espécie de transe. Carlos, alarmado, interrompeu o ensaio e correu para ajudar Rafael. O ator caiu no chão, ofegante e suado, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Marina, ainda tremendo, olhava para as próprias mãos como se não as reconhecesse mais. Outros membros do elenco começaram a murmurar, nervosos, temendo que algo estivesse errado. Carlos tentou acalmar a todos, atribuindo os eventos a um simples esgotamento. É normal nos primeiros ensaios, ele disse, tentando soar confiante. Mas no fundo, ele sentia um calafrio que não conseguia explicar. Decidiu dar uma pausa, deixando os atores recuperarem o fôlego. Enquanto caminhava pelos corredores do teatro, Carlos não podia deixar de sentir uma presença, algo invisível que parecia observá-lo. Ele tentou afastar esses pensamentos, mas a sensação persistia, crescendo em intensidade. Quando voltou ao palco, encontrou o elenco em um estado de inquietação. Ninguém parecia disposto a continuar, mas Carlos, determinado a não deixar o medo vencer, insistiu que eles terminassem a cena final. Foi aí que a situação saiu totalmente do controle. Enquanto os atores se preparavam para a última dança, as luzes do teatro começaram a piscar, e um vento gélido percorreu o palco. Os instrumentos musicais que estavam encostados começaram a tocar sozinhos, criando uma melodia perturbadora e dissonante. De repente, todos os atores começaram a dançar novamente, mas desta vez não havia controle algum em seus movimentos. Era como se estivessem possuídos por uma força invisível. Carlos gritou para que parassem, mas ninguém o ouvia. Os corpos dos atores se contorciam em um frenesi violento,
colidindo uns com os outros, enquanto seus rostos exibiam expressões de puro terror. Marina caiu no chão, chorando, mas seus pés continuavam a se mover, arranhando o palco de madeira. Rafael, que havia se recuperado, agora batia a cabeça contra a parede, como se estivesse tentando se livrar de algo que estava dentro dele. O desespero tomou conta de Carlos. Ele correu para o painel de controle e desligou as luzes, esperando que a escuridão trouxesse algum alívio. Mas, ao invés disso, os sussurros começaram. Voando pelo teatro, os sons pareciam vir de todos os cantos, palavras em um idioma desconhecido, antigas e cheias de ódio. Os atores começaram a cair um a um, exaustos e feridos, enquanto os sussurros aumentavam. Quando finalmente o silêncio caiu sobre o palco, Carlos percebeu que algo terrível havia sido desencadeado naquela noite, e ele não tinha ideia de como detê-lo. Capítulo 2. A maldição revelada. O dia seguinte amanheceu sombrio e nublado, como se até o céu soubesse que algo terrível estava para acontecer. Carlos passou a noite em claro, revisando cada detalhe do ensaio em sua mente, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia acontecido. Mas a imagem dos atores em transe, dançando de forma descontrolada, não saía de sua cabeça. Decidido a entender o que estava acontecendo, Carlos começou a investigar a história do teatro e da peça que estava dirigindo. Ele passou horas na biblioteca local, vasculhando antigos arquivos e documentos. Foi então que descobriu algo perturbador. O texto original da peça que ele adaptara tinha uma origem sombria. A peça, intitulada originalmente A Dança dos Espíritos, foi escrita por um dramaturgo desconhecido no século XVIII, durante uma época em que o Recife era palco de inúmeras práticas de magia negra e cultos ocultos. O autor, dizem, era um praticante dessas artes sombrias e escreveu a peça como uma espécie de ritual disfarçado, uma invocação para chamar os espíritos dos mortos. Acreditava-se que, ao encenar a peça, os atores seriam usados como veículos para esses espíritos, permitindo que eles retornassem ao mundo dos vivos. Carlos sentiu um calafrio ao perceber que, ao adaptar a peça, ele havia trazido de volta uma maldição esquecida. Mas o que realmente o apavorou foi descobrir que, na única vez em que a peça fora encenada, todos os envolvidos no espetáculo morreram de maneiras misteriosas logo após a estreia. O teatro onde a peça foi apresentada pegou fogo e desabou, enterrando o dramaturgo e todos os seus segredos nas ruínas. Carlos sabia que estava lidando com algo muito além de sua compreensão. Ele retornou ao teatro, determinado a cancelar a produção e avisar o elenco sobre o que havia descoberto. Mas ao chegar, encontrou um cenário de pesadelo. O teatro estava vazio, exceto por Marina, que estava sentada no centro do palco, murmurando palavras incompreensíveis enquanto balançava o corpo de um lado para o outro. Ele correu até ela, tentando fazê-la reagir, mas era como se Marina estivesse em outro mundo. Seus olhos estavam vidrados e sua pele fria ao toque. Ela continuava a murmurar, repetindo as mesmas palavras sem parar. Carlos sentiu um arrepio ao perceber que as palavras que ela murmurava eram as mesmas que ele havia lido nos documentos sobre o antigo ritual. Foi então que os outros atores começaram a surgir das sombras. Eles caminhavam lentamente em direção ao palco, seus rostos pálidos e olhos sem vida. Carlos tentou falar com eles, mas foi ignorado. Era como se suas consciências tivessem sido apagadas, deixando apenas seus corpos, que se moviam por uma força invisível. O desespero tomou conta de Carlos quando os atores começaram a se posicionar no palco, como se estivessem prestes a começar a dançar novamente. Ele correu para as portas do teatro, tentando abri-las, mas todas estavam trancadas. O pânico aumentou
quando ele percebeu que estava preso ali dentro com eles. As luzes do teatro começaram a piscar, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. Carlos sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele correu para o painel de controle, tentando desligar a energia, mas os interruptores não respondiam. Foi então que os sussurros voltaram, mais altos e intensos do que nunca. Carlos se voltou para o palco, onde os atores começaram a dançar de novo. Mas desta vez, seus movimentos eram ainda mais violentos e descoordenados. Eles batiam uns nos outros, caíam no chão e se levantavam, como marionetes manipuladas por um mestre invisível. O sangue começou a manchar o palco quando os corpos se chocavam, mas os atores não paravam. Seus rostos exibiam expressões de dor e terror, mas suas bocas continuavam a murmurar as palavras do antigo ritual. Carlos, desesperado, sabia que precisava interromper aquele ciclo de destruição. Ele correu até o palco tentando deter os atores, mas foi empurrado por uma força invisível que o lançou contra a parede. Quando se levantou, viu Marina se aproximar dele, seu rosto coberto de lágrimas, mas seus olhos vazios. Ela se aproximou segurando uma adaga e sussurrou: "Só o sangue pode parar a dança." Antes que ele pudesse reagir, Marina cravou a adaga em seu próprio peito, caindo ao chão com um sorriso trágico nos lábios. Carlos gritou de horror, mas sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. A maldição havia sido desencadeada e não havia como detê-la. Capítulo 3. O sacrifício final. Carlos ficou paralisado diante do corpo sem vida de Marina. O terror tomava conta de cada fibra de seu ser, mas ele sabia que não poderia se entregar ao desespero. Precisava descobrir uma maneira de parar aquilo, antes que todos os outros atores encontrassem o mesmo destino. Ele se levantou e, com mãos trêmulas, arrancou a adaga do peito de Marina. O sangue ainda escorria da lâmina, e o diretor sentiu uma onda de náusea ao perceber que talvez aquilo fosse a chave para interromper o ciclo de morte. Ele olhou em volta e viu que os outros atores continuavam a dançar de maneira descontrolada, suas vozes sussurrando palavras que ele não compreendia. Foi então que Carlos se lembrou de algo que havia lido nos arquivos. A peça original tinha um final que nunca havia sido encenado. Um final que, segundo a lenda, poderia selar a maldição e aprisionar os espíritos de volta ao lugar de onde vieram. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e a única maneira de salvar os atores era encenar o final perdido da peça. Com a adaga em mãos, Carlos começou a entoar as palavras que havia decorado nos arquivos. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que os atores se matassem, ou antes que a própria maldição o consumisse. A cada palavra proferida, as luzes do teatro piscavam mais rápido, como se a própria energia estivesse tentando resistir ao ritual de encerramento. Os atores pararam de dançar e se voltaram para Carlos, seus olhos vidrados fixos nele. O sussurro cessou, e um silêncio sepulcral tomou conta do teatro. O diretor sabia que aquilo era um bom sinal, mas também sabia que estava longe de estar seguro. Ele continuou recitando as palavras, agora mais alto, tentando ignorar o medo que ameaçava paralisá-lo. De repente, o teatro começou a tremer. As paredes pareciam se fechar, e o chão sob os pés de Carlos se abriu em rachaduras. Ele sabia que o ritual estava funcionando, mas também sabia que estava correndo contra o tempo. Com um último esforço, ele gritou as palavras finais e, em um movimento rápido, cravou a adaga no chão do palco, no exato ponto onde a lenda dizia que a energia dos espíritos estava concentrada. Um grito aterrorizante ecoou por todo o teatro, e Carlos sentiu uma força invisível puxá-lo para trás. Ele segurou firme na adaga,
sentindo o chão sob seus pés começar a ceder. O grito aumentou de intensidade e o ar ao seu redor pareceu se tornar sólido, como se ele estivesse sendo sugado para outra dimensão. Foi então que tudo parou. O grito cessou, as luzes se apagaram e o teatro mergulhou em uma escuridão absoluta. Carlos caiu de joelhos, exausto, mas aliviado ao perceber que os sussurros haviam finalmente parado. Ele sentiu que havia conseguido, que havia encerrado a maldição. Mas algo dentro dele dizia que o preço que pagou foi alto demais. Quando as luzes voltaram, Carlos viu que estava sozinho no palco. Os corpos dos atores haviam desaparecido e o teatro estava em silêncio, exceto pelo som da sua respiração ofegante. Ele se levantou com dificuldade, sentindo o peso do cansaço em seus ombros. Mas, quando olhou para o lugar onde havia cravado a adaga, seu alívio desapareceu. No chão, onde deveria estar a adaga, havia apenas uma marca de queimadura. A lâmina havia desaparecido, assim como os corpos dos atores. Carlos se aproximou, confuso, mas foi então que sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu Marina, mas ela não estava sozinha. Os outros atores estavam ao lado dela, seus rostos agora pálidos e vazios de qualquer expressão. Carlos tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele sabia que havia falhado. A maldição não havia sido encerrada, apenas transformada. Os espíritos agora habitavam os corpos dos atores, e Carlos sabia que não havia como escapar. Marina sorriu de maneira macabra, e com um gesto, os outros se aproximaram dele. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas janelas do teatro, Carlos já não estava mais lá. Ninguém jamais soube o que aconteceu naquela noite, mas o Teatro Santa Isabel fechou suas portas, e a história da peça A Dança dos Espíritos se tornou uma lenda que ninguém ousava repetir. Mas dizem que se você passar em frente ao teatro à meia-noite, ainda pode ouvir os sussurros e ver as sombras dançando no palco, presos em um ciclo eterno de terror e morte.